O homem não tem controle, o homem não tem poder, o homem não tem capacidade de resistir quando a natureza entra em convulsão. Quando os montes mais altos, empinados aos céus, começam a se abalar. Mas ainda que os Andes se abalem, ainda que os Alpes se abalem, ainda que as montanhas mais altaneiras da terra se abalem, você e eu temos uma fé que não se abala. Porque o Deus em quem confiamos é o Deus que está sentado no trono e tem controle sobre a natureza. Deus é o nosso refúgio. Mesmo diante das vicissitudes da vida, mesmo diante das convulsões da natureza, mesmo diante das situações que você e eu não temos controle, mas a nossa fé está inabalavelmente firmada naquele que tem o controle de toda a natureza. Essa é a ideia que o salmista quer nos transmitir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando diz que Deus é o nosso refúgio, está dizendo o seguinte: onde está a sua confiança? Nos castelos da terra? Na sua força? Na sua inteligência? No seu dinheiro? No seu poder? Na sua influência? Onde está a sua segurança? O salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Não são os castelos e as fortalezas da terra que é o nosso refúgio. Olha, em segundo lugar, Deus é a nossa fortaleza. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está mostrando para nós que quando nós somos acuados por circunstâncias, quando nós somos assolados por sentimentos terríveis, quando nós somos atacados por inimigos perigosíssimos, nós temos uma fortaleza, onde nós encontramos abrigo, refúgio, proteção, e essa fortaleza é Deus. Ele vai dizer em terceiro lugar que Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. E a ideia de tribulação aqui é de um aperto, de um cerco, de um entrincheiramento, onde você está como que num beco sem saída. E nessa situação, Deus é o socorro bem presente, bem presente. Não há situação na vida que você passe onde Deus não possa vir ao seu encontro, socorrer você, libertar você, restaurar você, dar segurança para você. Mas vejamos em segundo lugar, o povo protegido por Deus não precisa ter medo apesar da fúria da natureza. Agora ele faz uma transição nos versos 2 e 3. E ele chega a uma conclusão: portanto não temeremos. Se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, se Deus é socorro bem presente na tribulação, tem uma conclusão: portanto não temeremos. Mas agora ele vai fazer uma descrição da natureza em fúria, quando ele diz o seguinte: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Meus amados, nenhum ser humano, por mais poderoso, nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, nenhuma pessoa especializada no estudo da natureza tem segurança quando a natureza se convulsiona. Que barragem ou que muralha cerca a força do vento? Quem pode? Que barragem segura o bramido do mar? Deus é o nosso refúgio. Mesmo diante das vicissitudes da vida, mesmo diante das convulsões da natureza, mesmo diante das situações que você e eu não temos controle, mas a nossa fé está inabalavelmente firmada naquele que tem o controle de toda a natureza. Essa é a ideia que o salmista quer nos transmitir. Dito isto, ele vai fazer uma outra transição. Agora ele vai mudar o cenário e ele passa a descrever Deus presente com seu povo, quando a sua cidade está sob ataque dos povos. Agora pense comigo em uma cena de guerra. Ou pense comigo em Jerusalém, que é um símbolo da igreja, tanto militante quanto triunfante. Tanto a Jerusalém da terra quanto a Jerusalém do céu. E muitas vezes Jerusalém foi atacada. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para um ponto. Se Deus está no meio dela, ela não é abalada.
Jerusalém enfrentou muitos ataques, mas Jerusalém nunca foi derrubada ou nunca foi destruída pela força dos inimigos. Sempre que Jerusalém foi atacada, e nós podemos ter dois momentos históricos que Jerusalém foi destruída, no ano 586 por Nabucodonosor e no ano 70 da era cristã por Tito Flávio. Mas se você perceber, é porque Deus se ausentou da cidade. Deus entregou a cidade como disciplina e como juízo. Porém, nas vezes em que as nações se reuniram com seus exércitos poderosos e encurralaram Jerusalém, entrincheiraram Jerusalém, para invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, Deus estando no meio dela, os inimigos foram desbaratados e a cidade foi preservada. Eu vou lhes dar 2 exemplos. O primeiro deles, na época do rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Os inimigos confederados se reuniram para atacar Jerusalém. Mandaram um recado insolente. Não havia prazo para Josafá se preparar, nem para organizar um exército de resistência. Então Josafá teve medo. Conclamou o povo a buscar a Deus e jejuar. E Deus disse o seguinte: essa peleja não é de vocês não, essa peleja é minha, essa guerra é minha. Então vocês vão me adorar, vocês vão louvar, você vai formar não um exército, um coral. E diz a Bíblia que enquanto o povo de Deus canta louvores altíssimos, Deus pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. Segundo exemplo, é quando o poderoso Império Assírio, que já havia derrubado Samaria, já havia tomado as 10 tribos do norte, que era o mais poderoso e truculento império do mundo. Quando os assírios entravam na cidade, eles decapitavam os homens, faziam uma pilha de cabeças na porta da cidade, para dizer o seguinte: ninguém resiste ao ataque do exército assírio. E depois de derrubar as 10 tribos do norte, o poderoso Império Assírio cerca a cidade de Jerusalém. Ezequias está diante de uma situação incontornável, militarmente falando. O recado que lhe foi dado é esse: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Escritura que ele buscou a Deus em oração. E naquele dia, Deus escalou apenas um anjo do seu exército celestial, um anjo apenas, que matou 185 mil pessoas ao redor de Jerusalém, 185 mil soldados, mais eram os soldados que estavam do lado de fora do que os habitantes do lado de dentro da cidade, e todos eles foram destruídos, porque quando Deus está presente na vida do seu povo, o seu povo é imbatível, é invencível, é indestrutível. Louvado seja Deus. Então vejamos em primeiro lugar a presença de Deus. A cidade de Deus é regada pelo rio da graça. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Bom, primeiramente vamos pegar a geografia. Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio. Foi o rei Ezequias que, numa estratégia militar, conseguiu botar água para dentro dos muros, para que num possível ataque militar, cidade sendo cercada, pudesse sobreviver. Mas não tem rio. Então de que rio ele está falando? Se você olhar as Escrituras, este rio é um símbolo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É a presença de Deus. Para você ter uma ideia, Jeremias 2,13 diz que Israel havia abandonado o Senhor, a fonte das águas vivas, para cavar cisternas rotas. Deus Pai é este rio. Quando você vai para Zacarias capítulo 13, verso 1, falando de Jesus, do Messias, ele é esta fonte de onde brotam as águas do perdão e da restauração. Jesus é este rio. Mas lá em João 7, 37 a 39, fala dos rios de água viva que fluem do nosso interior, e é uma referência ao Espírito Santo. Então, meus amados, a cidade de Deus é regada pela própria presença de Deus no meio do seu povo. Note ainda no verso 4b,
que a cidade de Deus, a igreja, é a habitação do Altíssimo. Porque está escrito aí, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero dizer para você que o santuário onde Deus habita não é um templo feito por mãos humanas, de pedra e tijolo. Muito embora nós consagramos esta casa para Deus, e esta casa é um lugar de culto a Deus, mas onde Deus de fato habita é na sua vida. Você é o santuário de Deus. Você é a habitação de Deus. Você é o santo dos santos onde a glória de Deus assiste. Mas ainda em terceiro lugar, a cidade de Deus é onde Deus está presente. Olha comigo o verso 5. Deus está no meio dela. Você crê nisso, que Deus está no meio da igreja? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus habita no meio do seu povo? O resultado disso está escrito aí, jamais será abalada. Então preste atenção nisso, meu amado irmão. Se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Então tome muito cuidado para que esta presença seja mantida, porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. A igreja nunca é tão vulnerável como quando ela se aparta da presença de Deus para fazer uma escolha pelo pecado. Mas se a igreja busca Deus e Deus está no meio dela, a promessa é ela nunca será abalada. É promessa dele. Vejam vocês que Deus está presente para guardar a sua igreja, para proteger a sua igreja, para conduzir a sua igreja em triunfo. Mas ainda, notem comigo, por gentileza, que a cidade de Deus é protegida por Deus. Veja comigo os versos 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, imagine um mundo convulsionado, em pé de guerra, caminhando célere para a destruição. Imagine os reinos poderosos do mundo se abalando. Imagine a natureza em convulsão, a terra se abalando. A despeito da crise política ou da crise da natureza, está no seu grau máximo de convulsão, de perturbação. O que o texto vai dizer no versículo 7 é este: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faz sentido você entender que o Deus de Jacó está conosco, que ele é o nosso refúgio, em virtude de um mundo que está em convulsão, em desespero, caminhando para um colapso. Irmãos, não importa o que o mundo vai enfrentar, de sofrimento, de desespero, de perturbação, de inquietação. As nações estão perturbadas, bramando. A natureza está gemendo e convulsionada, mas a despeito dessa situação caótica que está rondando o mundo, a igreja de Deus está guardada, está protegida nas mãos do Todo-Poderoso, porque o Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É isso que o salmista está nos mostrando neste momento. O que é maravilhoso entender, vejam vocês, no versículo 7, é o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa isso? Ele governa os anjos, ele governa as estrelas, ele governa os corpos celestes, ele governa todas as hostes celestiais. Ele tem sob o seu comandante, sob o seu comando como comandante em chefe do universo, todas as forças que existem, as naturais e as sobrenaturais, as físicas e as espirituais, e todo esse exército de Deus está sob as ordens de Deus para proteger a igreja de Deus. Mas agora vem o último ponto, que é o poder de Deus, versículos 8 a 11, e novamente a cena muda. A cena muda. Agora não é mais as nações bramando, desesperadas nos conflitos e batalhas e guerras. Agora o salmista é chamado para ver um campo de guerra, para ver apenas os grandes instrumentos da época, os carros.
E ele vai mostrar os arcos, as lanças, virando sucata. É um campo que já enfrentou a guerra. E essa guerra foi terrível, sangrenta, avassaladora. Mas o cenário que ele está vendo agora não é mais desses instrumentos de guerra em ação, mas como sucata. O arco está quebrado, a lança está quebrada, o carro está queimado no fogo. Parece-me que esta é a cena dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Quantos de vocês já assistiram filmes das praias da Normandia? Ou das ruínas e destruições da cidade de Berlim? Ou da devastação da cidade de Hiroshima? Essa é a cena que o salmista está sendo convidado para observar. E aqui eu chamo a atenção para algumas coisas. Primeiro, Deus abate a força poderosa deste mundo. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Irmãos amados, vamos entender isso. Às vezes a gente fica imaginando, e eu já li tanto livro sobre a questão, por exemplo, da batalha do Armagedon, da batalha final, onde as pessoas imaginam um exército se reunindo e as nações enviando as suas forças militares mais poderosas para aquele campo do Armagedon. Então vai ter uma grande conflagração mundial, um enfrentamento de grandes exércitos, de muitas e poderosas armas. Quando eu olho para as Escrituras, a única arma que vai ser acionada nessa batalha final é a espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai jogar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e a vitória vai ser retumbante do Senhor, porque ninguém pode resistir ao poder da manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, e todas as armas de destruição virarão sucata pela intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. É essa cena que o salmista está sendo chamado para ver. Mas em segundo lugar, Deus põe um ponto final na guerra, destruindo essas armas, conforme está escrito no verso 9. Você lê o verso 9 comigo? Vamos juntos? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vejam vocês que não é aqui uma aliança das nações, uma ONU, por exemplo, tentando estabelecer a paz e fazendo cessar a guerra. O cessamento da guerra não é uma ação humana. A ação humana produz guerra, produz conflito, produz conflagrações. A intervenção para pôr fim à guerra não vem da terra, vem do céu, não vem dos homens, vem de Deus. Não é a ação dos acordos políticos e militares da terra, mas uma intervenção da soberania absoluta de Deus. É Ele quem põe termo à guerra, é Ele quem põe fim à guerra. Ele que vai estabelecer o seu reino de paz, de graça e de glória. Louvado seja o Senhor. Mas aí, irmãos, vem o terceiro ponto, que Deus exorta os homens a não se insurgirem contra ele. E eu peço que você leia o versículo 10, porque esse versículo 10, ao longo da nossa vida, nós usamos esse versículo e citamos esse versículo como um texto para acalmar o coração de uma pessoa que está passando por uma luta. Leia comigo o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse texto não está querendo dizer isso. Olha, fique tranquilo. Deus está no controle. Aquiete seu coração. Não é isso que ele está dizendo. O contexto desse texto é outro. O contexto desse texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é Deus dizendo às nações, baixem a bola. É Deus dizendo para as organizações internacionais, baixem a bola. É Deus dizendo para as nações que têm grandes poderes nucleares, ou de armas nucleares, ou de instrumentos de guerra, achando que eles estão no controle, Deus dizendo, baixa a bola. Aquiete-se. Saiba que eu sou Deus.
É Deus dizendo para a terra: quem manda é o céu. É Deus dizendo para os homens: quem manda sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou irmãos, numa época em que o mundo está em convulsão, numa época em que as nações caminham céleres para a destruição, numa época em que o mundo está sendo tomado por ideologias perniciosas, perigosas, nocivas de morte, é preciso que a igreja entenda uma coisa: Deus está no trono e Deus diz para as nações: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Nosso Deus reina. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é vitorioso. Deus vindica a sua glória diante das nações da terra. Mas, finalmente, Deus exorta o seu povo, diante desse cenário tão crítico, a descansar em sua presença e a confiar no seu poder. Por favor, veja comigo o versículo 7. Em voz alta, por gentileza, comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parece-nos que este é o texto central, porque ele é repetido no verso 11, literalmente. O que está escrito no verso 11? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu fico com o coração perturbado, pastor Ival. Se eu olho as notícias, se eu ligo nos telejornais, se eu dou uma cutucada lá no TikTok ou no Kawaii para ver as pílulas de informação, meu coração se apavora, meu coração se angustia. O mundo está doido. Parece que os homens perderam o juízo. Parece que os homens aplaudem a desgraça e zombam da virtude. Parece que o mundo está deliberadamente caminhando para uma agenda devastadora. Mas é preciso parar e falar para o nosso próprio coração: acalma. Acalma. Deus não perdeu o controle. Deus é soberano. Ele não foi apiado do poder. Ele não está de férias, ele não está de viagem, ele não está dormindo. Entenda essa verdade: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da restauração, o Deus da aliança é o nosso refúgio. Disse para vocês no começo que foi com base neste salmo que Lutero escreveu o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Em 1520, o Papa Leão X enviou uma carta advertindo Lutero para ele desistir das suas ideias e retratar-se. E Lutero queimou aquela carta em público. Isso provoca uma grande fúria. E em 1521, Lutero é convocado à dieta de Worms. E Lutero, diante das autoridades políticas e eclesiásticas, é convocado a se retratar. E depois de uma luta espiritual tão grande naquela noite, reunida a dieta novamente no dia seguinte, eles perguntam: Lutero, você está disposto a se retratar do que você escreveu, do que você tem pregado? E ele respondeu: a não ser que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito um homem agir contra a sua própria consciência. Aqui fico, aqui me firmo, e que Deus me ajude. Nesse momento, o rei Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, emite ordens para a prisão de Lutero. E isso significava que qualquer nação, qualquer pessoa que entregasse Lutero para ser morto, seria premiado, condecorado. Mas quis a providência de Deus que ao sair da dieta de Worms, Lutero fosse capturado, não pelos inimigos, mas pelos aliados.
E ele é levado sob a proteção de um outro homem, e o único que podia contrapor a Carlos V, naquela ocasião, que era Frederico III. Ele é levado para o castelo de Wartburg, onde faz a tradução do Novo Testamento para o alemão. E é nessa conjunção de luta, de dor, de perseguição, de ameaça de morte, é que ele vai compor o hino Castelo Forte é o nosso Deus. E eu peço que você se levante agora. E se puder colocar na tela, por favor, o hino 155, Castelo Forte é o nosso Deus, eu fico muito agradecido. E eu quero terminar convidando a igreja para comigo ler este hino, este poema, 155 do Novo Cântico. Por gentileza, bota na tela. Nós vamos ler, então está aí. Vamos lá juntos? Com voz, é um poema, e eu quero convidar vocês para lermos este hino de uma maneira bonita, de uma maneira eloquente. Então vamos juntos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, nada sustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Podem assentar, queridos irmãos.